queridos e queridos estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma disciplina do curso de Programador Web. Bom, meu nome é Thalia, eu sou a professora de vocês, estarei aqui acompanhando-os na disciplina de Banco de Dados. Então, estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, é uma grande felicidade que a gente pode estar juntos em mais uma disciplina, e vocês já caminham para o fim do curso, para o encerramento de tudo isso, então tem essa disciplina, e depois somente mais uma disciplina para que a gente possa encerrar, e vocês já têm, então, conhecimento para se tornarem programadores, para trabalhar com isso na sua carreira profissional, esses programadores e programadoras. Então, estou muitíssimo feliz, ainda mais porque a disciplina de banco de dados é uma disciplina que eu considero ser muitíssimo especial. Então, sendo muito especial, eu acredito que vocês terão grandes aprendizados, e eu gostaria de representar, igual eu fiz algumas piadinhas com vocês, né, no material que eu coloquei para vocês, sobre o banco de dados. Então, o que é o banco de dados, né? Então, a gente sempre, vocês viram, não é um monte de dados sentados num banquinho, não é um banquinho feito unicamente de dados, mas, na verdade, refere-se a muito mais do que isso, e na computação ele vai oferecer, né, durante esse curso vocês vão descobrir de fato o que é esse banco de dados, né, que a gente tanto utiliza e que é tão importante nos dias de hoje, ainda mais com a quantidade de dados que a gente tem disponíveis, né, então a gente está vivendo nessa era da informação, então é muito, muito bacana. E, igual os dados, vocês possuem, então, também 6 oportunidades. Então, a gente tem 6 faces e vocês também possuem 6 oportunidades, que eu represento como se fossem as disciplinas que vocês estão cursando. Então, para mim é uma grande felicidade, tá? Que vocês estão aqui hoje. Então, pensem nos dados como uma forma positiva que pode trazer muitas coisas boas para vocês. Então, estou muito feliz de vocês estarem aqui hoje. Então, sejam bem-vindos à disciplina. E sem mais delongas, eu vou falar com vocês aqui hoje do tema que eu me propus nesse vídeo, que a gente está falando sobre, então, modelagem de dados, tá? Na modelagem de dados, eu vou apresentar aqui para vocês, vou compartilhar minha tela, tá bom? Na modelagem de dados, eu quero conversar com vocês, principalmente, dentro do modelo conceitual, sobre a questão da abordagem entidade-relacionamento. Então, como que a gente pode pensar, então, no planejamento de um banco de dados de uma forma geral, né? Então, eu vou passar por vocês pela apresentação aqui, para que a gente possa, então, discutir alguns aspectos e construir o nosso primeiro modelo entidade-relacionamento, trabalhando com as entidades, trabalhando com os relacionamentos e os atributos e tudo isso junto. Então, espero que vocês tenham acompanhado o material e que esse vídeo seja muito bom. Então, pessoal, nós não estamos falando disso propriamente, como eu já comentei com vocês, mas um banco de dados, só para a gente frisar, vou pegar aqui a definição de um livro que é do Carlos Heuser, que é muito famoso, que é um conjunto de dados integrados que tem por objetivo atender a uma comunidade de usuários. Então, lembra que eu mostrei para vocês aqueles conceitos sobre dado, informação e conhecimento? Então, é aqui que a gente consegue pegar esses dados e colocar eles de formas integradas com o objetivo de atender uma aplicação específica, onde a gente vai guardar as informações, então tudo isso por meio de um banco de dados, e como eu comentei, as informações de vocês de matrícula no curso, com certeza, obviamente, são armazenadas em um grande banco de dados, tá bom? Então, quando a gente fala dessas alusões de banco de dados, antigamente a gente pensa que não se existia, de fato, uma forma de armazenamento que fosse desta forma antes dos computadores. Então, imagina só, se você fosse se inscrever num curso, por exemplo, você teria que fazer uma ficha de matrícula, aquela ficha era feita no papel, e aí depois eles pegavam aquela ficha, guardava dentro de uma pasta e guardava dentro de um grande armário, né? Vocês já devem ter visto em alguns lugares, um daqueles grandes armários metálicos, tem uns até que você consegue abrir para colocar mais coisas dentro, enormes. Hoje em dia, isso pode ser facilmente substituível por tecnologias onde a gente consegue, por exemplo, fazer cadastros, colocar suas informações, isso vai ser armazenado dentro utilizando geralmente aplicações que conectam com o banco de dados, que vai gravar as suas informações num grande banco de dados. Então, anteriormente a gente podia dizer, né, que as fichas eram os nossos registros, eram os dados, as informações estavam ali guardadas, e as pastas justamente poderiam representar as tabelas de um banco de dados, tá? Que a gente vai acabar, e vocês devem estar vendo e entendendo agora sobre o que seriam as tabelas.
Pois bem, então, pessoal, existem diversos tipos de modelagens, como eu estou mostrando aqui na tela, né? Diversos tipos de modelos de banco de dados. A gente consegue até distinguir em modelo conceitual, modelo lógico e modelo físico. E aí, existem algumas notações, podem ser textuais, podem ser gráficas. Nesse contexto aqui, eu vou falar um pouquinho do modelo conceitual, no que tange principalmente a abordagem entidade-relacionamento. Porque esse modelo conceitual, ele registra que dados que eles podem aparecer, mas não vão falar como que eles estão, de fato, armazenados, como eles, né, estarão a nível de SGBD, né? Então, nesse caso, vai ser independente do SGBD que a gente estiver utilizando. E nesse caso, vocês devem ter percebido que eu dei alguns exemplos, né, na aula anterior de alguns SGBDs, e a gente vai trabalhar com o MySQL, tá? Principalmente nessa disciplina. Principalmente porque ele também é software livre, então isso é bem bacana. Sobre essa abordagem entidade-relacionamento, muitas vezes a gente pode pensar como a ideia de um diagrama que pode ser muito visível. Essa abordagem ela foi criada em 1976 e ela existe alguns tipos de elementos que fazem parte dela. Então, toda vez que eu quiser trabalhar com uma entidade, que pode ser uma pessoa, uma coisa, ou algo, um objeto no mundo real, como está apresentado ali no slide, eu vou usar os retângulos. Toda vez que eu quiser falar, então, uma característica, algum atributo de fato daquela minha entidade, então existem os atributos e eles são representados por essas elipses. Então, por exemplo, um atributo de aluno poderia ser o nome, a data de nascimento. Além disso, a gente também costuma dizer, e quando a gente faz umas representações mais completas, que existem os campos que eles são únicos, né? Que eles são utilizados para representar de forma unívoca uma entidade. Então, a gente usa as chaves primárias. Então, por exemplo, se a gente for parar para pensar, o CPF, né, nosso brasileiro, poderia ser, imagine, uma chave primária, porque ele é um identificador único, que ele é representado, feito, né, para cada pessoa, e ele se distingue para que nós possamos, então, ser identificados. Então, existem alguns campos, né, existem algumas chaves, né, que são candidatas, que são possíveis atributos que podem ser, então, ditos como chave primária, e todo esse conjunto de entidades que tem um valor que vai identificar de forma única aquela entidade, isso é muito importante em banco de dados, e a gente vai ver muito isso na prática, a importância das chaves primárias, a gente chama, então, né, justamente de chave única, que é a chave primária. E, nesse caso aqui, a gente também precisa dos relacionamentos. Os relacionamentos, então, são representados, então, por esses losangos, que muitas das vezes vêm descritos qual é o tipo, algum tipo de informação, como se fosse uma ação realizada, qual é a ocorrência daquele relacionamento. Então, a gente sempre tem os losangos ligando as entidades por meio dessas linhas, então sempre tem um losango no meio. Pois bem, mas vamos fazer isso aqui na prática. Então, eu sugiro para vocês utilizar uma ferramenta que é chamada de Draw.io. O Draw.io, ele é integrado com o Google e você consegue fazer a utilização de vários diagramas. Então, eu vou mostrar para vocês um diagrama lá, que é o diagrama entidade-relacionamento. Gente, por que eu estou falando do Draw.io? Uma coisa bem bacana dele é que não precisa instalar, então você consegue entrar no link que vai passar aqui embaixo, draw.io, e aí você vai entrar nessa tela que vocês estão vendo aqui, ó, nesse momento. Então, ele é integrado com o Google, você acessa somente pelo navegador, você consegue criar várias coisas, até mesmo gráficos, você consegue criar diagramas UML também, então são coisas bem legais. Eu vou criar aqui em Create New Diagram, e você pode colocar um nome. E tem vários tipos de formas aqui, né? Por exemplo, a UML, se vocês clicarem, tem alguns modelos, de gráficos mesmo, de uma forma geral, charts. Então, existem vários tipos aqui, vocês podem usar, inclusive, para a vida. Mas eu vou aqui no Basic mesmo e vou clicar em Blank Diagram, que é um diagrama em branco. Então, tem até diagrama de classe, algumas outras coisas aqui. Então, vou clicar nesse diagrama em branco. Você pode alterar o nome aqui, eu vou colocar até o nome da nossa aula, né? Aula do entidade de relacionamento, do modelo. Eu vou clicar em Create. Então, eu vou clicar em Yes. E aí, ele vai aparecer para a gente criar, então, o nosso diagrama. Eu vou representar aqui hoje uma situação de um domínio, que eu estou falando aqui da ideia de um paciente, e que esse paciente vai realizar uma consulta, tá bom? Então, a gente tem esse cenário. Então, existe um paciente, existe a consulta, e nesse caso aqui, ó, a consulta, ela não é bem uma pessoa,
mas ela é um quê? Uma coisa nesse caso, né? Então, mas ela também representa uma entidade. Então, onde a gente vai pensar, então, no sentido de armazenar informações. E é, de fato, isso que o banco de dados está fazendo, né? A gente precisa, então, guardar informações que possam ser recuperáveis, que elas sejam íntegras. Então, volta, né, naquelas partes das vantagens lá dos SGBDs. Então, é muito sobre isso. Então, abre essa tela para vocês que vocês estão vendo aí ao lado. Estou dando aqui um zoom aqui. E a gente vai começar a criar. Então, com base naqueles conceitos que eu falei para vocês de maneira bem rápida, bem breve, eu vou clicar aqui, por exemplo, nessa parte geral, e tem muitos elementos aqui que vocês podem utilizar, tá? Mas a gente nem vai precisar de nada muito elaborado. Então, vou clicar aqui nesse retângulo, ele vai criar um retângulo aqui. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente tinha um paciente? Então, o paciente, ele quer marcar uma consulta, tudo bem? E a gente tem, então, a consulta, onde a gente também tem que saber informações sobre ela. Pensem só, num consultório, ou mesmo num hospital, a gente precisa, então, entender que, ó, o paciente, ele tem algumas informações. Então, quando você vai lá, você precisa preencher uma ficha, não é mesmo? Então, você precisa do nome, da data de nascimento, às vezes você precisa colocar endereço, CPF, telefone, uma série de informações sobre o paciente, que são características, que são atributos dele. Nesse caso aqui, nesse tipo de modelagem, a gente não coloca os atributos, eu vou preferir por não colocar, porque às vezes, se uma entidade, ela tiver muitos atributos, então fica muito cheio. Então, nesse caso aqui, eu não vou colocar os atributos dela, mas para vocês entenderem, então, essa ideia. Por que a gente faz esse planejamento, não vai direto para a prática, criando uma tabela direto no SGBD? Porque, na verdade, a gente precisa entender como que esses dados vão ser armazenados para que as informações sejam recuperadas, isso seja feito de forma correta. Então, se eu só for lá criar e eu não pensar como que essas entidades vão se relacionar, a gente está falando de SGBDs relacionais, que é o principal, né, a principal ideia. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir, então, obter as informações de uma forma correta. Então, eu não vou conseguir fazer com que as informações, elas, digamos, conversem entre si. Então, eu consiga ligar as tabelas de uma forma, então, que seja adequada. Por isso, a gente precisa modelar, não tem jeito. Então, essa modelagem aqui, eu vou colocar, então, a consulta. Então, é um modelo de entidade de relacionamento bem simples, né? Então, a gente está fazendo aqui em formato de diagrama, a gente tem uma ideia, né? Desse modelo conceitual. Então, vocês lembram que eu falei para vocês que os relacionamentos são representados por losangos? Eu vou colocar aqui no meio, vou até dar uma expandidinha, porque eu vou escrever aqui dentro. É muito bom que ele vai alinhando tudo aqui nessa ferramenta. E aí eu poderia dizer, né, que o meu paciente, ele vai realizar uma consulta. Então, o paciente realiza a consulta. Então, como que a gente representa esses relacionamentos? A gente representa através de linhas. Então, aqui eu vou em line, aqui do ladinho, e a gente liga isso. Então, eu posso puxar aqui o azulzinho, liga aqui no paciente, e vou ligar aqui em realiza, certo? E vou fazer a mesma coisa aqui também, ó, com consulta, porque eles estão interrelacionados. Então, o paciente realiza a consulta, perfeito? Quando a gente diz isso aqui, a gente já estabeleceu, então, as nossas entidades e o relacionamento entre elas. Então, elas estão ligadas, elas precisam estar interligadas. Podem existir também entidades que não ligam entre si, que não têm um relacionamento direto. Então, nesse caso, elas têm. Então, a gente precisa. Mas um outro conceito que eu mostrei para vocês, que está lá na apresentação, é a questão da cardinalidade. Vou até voltar, para a gente voltar aqui, vocês refrescarem. Existem dois tipos, cardinalidade máxima e cardinalidade mínima. A máxima é, tipo, o máximo de relacionamentos, a quantidade máxima de ocorrências que podem ocorrer, ocorrências que podem ocorrer, de fato, que estão associadas a uma entidade. Espera aí que eu vou compartilhar novamente aqui para vocês verem. Então, geralmente, aí você coloca só um indicador, né? Nesse caso aqui, empregado está com N, né? E departamento está com 1. Você coloca somente um indicador aqui. E na cardinalidade mínima, você precisa colocar ambos, tá? Precisa colocar o mínimo e o máximo, que é obrigatório e que pode ocorrer. Enfim. Mas eu vou voltar aqui na cardinalidade máxima, e é com ela que eu vou criar, então, aqui o meu diagrama. Então, eu vou voltar novamente. E vou colocar aqui, vou vir em text, e a gente vai pensar, então, como que seria a cardinalidade. Vamos pensar aqui. Pois bem, um paciente, então a gente começa fazendo a leitura assim, a gente vai tanto de um lado quanto para o outro, tá? Então, um paciente, pensa só, né? Pensa no mínimo. O paciente, né?
Ele vai realizar, então, ele pode realizar, pensem comigo, ele pode fazer várias consultas, certo? Fazer várias consultas. Então, ele começa lá, no paciente, ele é 1, e quando chega do outro lado, a consulta, ela é N. Então, que é essa parte de vários, né? E aí, a gente precisa pensar no caminho inverso, né? Voltando. A consulta, ela pode ser realizada por somente um paciente? Ou a consulta, né? Uma consulta, ela pode ser realizada por vários pacientes. Na verdade, aqui, a gente tem que pensar a consulta como algo em específico daquele paciente, porque a gente está aguardando as informações. Então, na verdade, aqui a gente poderia dizer que uma consulta, ela pode ter um paciente. Por quê? Então, quer dizer que às 10h30, a Thalia foi lá no médico, na médica, e consultou, sei lá, sobre a mão dela, alguma coisa. Ah, então ela foi lá, então nessa consulta, então é às 10h30, então às 10h30, quem era a paciente? Era a Thalia, ela teve esse diagnóstico, ela realizou, é necessário que ela realize esse exame. Então, essas informações, prestem atenção, essas que vão estar listadas como informação, elas são, no caso, de mim, da paciente. Mas é claro que podem existir várias consultas, então elas vão ser vistas como registros, mas para pacientes diferentes, em horários diferentes. Porque pensa só, às vezes, se tivesse aqui a entidade também do médico, um médico não pode estar em 2 consultas ao mesmo tempo, no mesmo horário, porque ele vai atender uma pessoa, ele vai atender outra pessoa. Então a gente tem que pensar nesse contexto. Então aqui a melhor forma da gente representar seria, então, eu vou fazer a leitura com vocês de novo. A gente coloca aqui 1 e N. Por quê? Ó, um paciente, ele pode fazer várias consultas, correto? E uma consulta, ela pode ter um paciente, correto? É dessa forma que a gente faz a leitura. Então, um paciente pode fazer várias consultas, uma consulta pode ter um paciente, né? Então, aqui, quando a gente volta, a gente lê, não lê várias, né? A gente vai ler, né? Em relação àquela entidade. Uma consulta, ela pode ter um paciente. Então, é assim que a gente faz a ligação. E aí, a gente acabou de representar, nesse momento, um modelo entidade-relacionamento, um modelo conceitual, que trabalha, então, com essas entidades, com os relacionamentos, que mostra, inclusive, a cardinalidade, tá bom? E é com base nisso que vocês vão criar, então, a atividade 02, que fala justamente sobre isso. Então, eu passei para vocês algumas entidades, eu quero algumas entidades além dessas que estão aqui. Gostaria que vocês pensassem, então, que podem existir várias ligações a uma mesma entidade. Então, pode ser que, por exemplo, lembra que eu comentei que o médico pode estar aqui junto? Então, o médico, ele pode estar ligado à consulta também, né? Então, o exame também pode ser específico àquela consulta. Então, pensem nisso e elaborem, então, esse diagrama. E para que vocês possam me enviar, vou até apresentar aqui na ferramenta, vocês podem vir aqui em File. Então, vocês vão vir em Export as PNG, então vocês vai baixar a imagem, então export aqui, vou pedir para fazer o download, e vai baixar no computador, então, a minha imagem, que aí vocês enviem para mim, então, desse modelo entidade-relacionamento, pensando nas entidades e nos seus relacionamentos com cardinalidade máxima, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, vocês estão aqui, nós estamos juntos, e muito obrigada por acompanhar essa aula.